Mais um sintoma da codependência, achar que não é bom o bastante. Lembrando sempre que o codependente é também o filho do narcisista que sofre incesto emocional, ou seja, é o bode expiatório, é a ovelha negra. É um filho que já nasce com o script prontinho a ser seguido no decorrer da sua vida. É o filho que não pode ser quem ele é. Como é que ele vai se achar bom o bastante, seja lá para o que for? Bom, é o papai narcisista, é a mamãe narcisista. São os narcisistas do mundo inteiro. Ele, o codependente, se acha uma porcaria. O que é que falta ao codependente? Autoconhecimento, amor próprio ou autoamor e autoestima. Autoestima elevada, sadia, resolve todos os problemas do codependente. Outro sintoma da codependência: contentar-se apenas em ser necessário a outros. Aqui novamente entra o ganho secundário que o codependente possui. Ele não vive para si mesmo. Então, quando ele ajuda ao outro, quando ele faz bem ao outro, quando ele se dedica ao outro, ele sente a autoestima dele, que é lá embaixo, subir um pouquinho. Então ele tem um ganho secundário em ser tão solícito, tão bondoso, esquecendo-se de si mesmo, se anulando. Vamos ler um pouquinho a respeito disso agora. Invariavelmente, os codependentes possuem baixa autoestima. Sentem-se úteis e valorizados somente quando cuidam, resolvem, toleram os problemas do outro. Tolera o narcisista, que é o próprio problema. É o problema andando. Tudo isso porque temem perder o amor do outro. Amor entre aspas do narcisista. Porque necessitam da aprovação alheia, desejando serem vistos como mártires. Acredita-se com isso que há um ganho secundário, embora exista um sofrimento muito grande ao tolerar certos tipos de abuso. Os codependentes se mostram muito solícitos, sempre prontos para socorrer o outro, não importando as circunstâncias. Apresentam dificuldade em nutrir relações saudáveis e que valorizem a autonomia e o espaço de cada um. Não é por isso. Aliás, não é por isso. Por isso se deixam invadir por narcisistas. Mas a culpa é dele? Não! É o costume que ele tem, ele foi acostumado assim, condicionado assim. Mas é possível se livrar do problema.
A necessidade obsessiva em controlar e cuidar do comportamento do outro faz com que utilizem conselhos, preocupações, gentilezas exageradas. Isso tudo acontece de forma compulsiva, às vezes sem perceber porque estão agindo dessa forma. Quer atravessar a velhinha na rua, mas a velhinha não quer essa ajuda, ela não quer atravessar. Ainda existe um sentimento de incapacidade, pois acreditam que sua ajuda nunca é suficiente para solucionar a dificuldade do outro e de vergonha extrema. Como se o comportamento problemático do dependente fosse seu. Como que vai ajudar o narcisista, que é o próprio problema, se o narcisista não quer? E ele sente que o problema é dele. É conarcisismo. A codependência também é chamada de conarcisismo. Codependência é quando se relaciona com o transtorno de personalidade narcisista, óbvio. Já vimos que há vários tipos de codependência. Inclusive, principalmente, no que se refere aos dependentes químicos. Então, o narcisista, ele deixa a sua vítima codependente com muita vergonha, como se aquele comportamento do narcisista fosse do próprio codependente, né? E ao mesmo tempo sente muita culpa, porque, puxa, como é que sente vergonha do narcisista? O narcisista tão maravilhoso, na verdade, tão amigo. É importante diferenciar os comportamentos saudáveis de amor e cuidado existentes nas relações afetivas. Na verdade, a codependência é um padrão de relacionamento egoísta, no qual existe o medo de perder o controle sobre o outro e que resulta em prejuízos para a saúde física e emocional. O imã que atrai o narcisista e o codependente, sob a ótica da análise transacional, diz respeito a posições existenciais complementares. O codependente acredita que ele próprio não é ok, enquanto que os outros são ok. O narcisista acredita que ele próprio é ok, enquanto que os demais não são ok. Passamos boa parte de nossas vidas tentando confirmar nossas posições existenciais. A melhor forma do codependente confirmar que não é ok é ter uma pessoa ou pessoas em sua vida, dizendo e reforçando isso o tempo todo através de desqualificações. Essa situação é ideal para o narcisista, que ao desqualificar o codependente xingando-o de inútil, por exemplo, não só reforça sua superioridade, como também confirma que os outros não são ok, inclusive o codependente. Nós somos ímãs, nós somos seres magnéticos. Nós vibramos, nós somos constituídos por átomos. Custa vibrar melhor e começar a atrair pessoas igualmente melhores. Custa vibrar mais, atrair pessoas melhores, pessoas boas. Como é que a gente atrai pessoas melhores? Quando a gente dá um pontapé no traseiro gordo das pessoas com as quais não tem afinidade nenhuma com a gente. Pior, quando essas pessoas não nos respeitam. Porque se respeitar ainda tudo bem. Mas sem respeito,
Quando não há respeito, essa pessoa merece realmente um pontapé no traseiro gordo. Narcisista e codependente, vítima codependente, tem muito a aprender um com o outro. Então, os opostos se atraem. Vão se atrair, vão se engalfinhar, vão se digladiar, narcisista e codependente, até que a vítima do abuso narcisista venha botar um ponto final nessa história triste. A codependência é uma condição psicológica em que uma pessoa se apega emocionalmente à outra. Isso não é nada positivo. Porque você não consegue tomar uma decisão sozinho? Porque você precisa ter tudo sob controle e quando algo lhe escapa, o mundo cai sobre a sua cabeça? Se essa pessoa faltar, o que você faz? Uma pessoa codependente tem todos e cada um desses medos. O codependente é uma pessoa insegura. A pessoa codependente vive para os outros. Alimenta-se das opiniões do resto das pessoas e não se valoriza. Para a pessoa codependente, os outros são mais importantes. Sempre se fará perguntas tais como: o que faria no meu lugar? Como agiria? Pois não é capaz de pensar por si mesmo. Por si mesma. A pessoa codependente. A pessoa codependente sempre precisa de alguém para tomar decisões, viver e, inclusive, ser feliz. Como ela não pode viver sem isso, se tornará controladora e manipuladora para manter tudo e todos sob o seu controle. Não quer que ninguém saia do seu lado, não pode ficar sem eles. A pessoa codependente não consegue enfrentar o mundo e a vida sozinha. Inclusive, duvida se sabe como viver sem depender de alguém emocionalmente. Como fazê-lo? Impossível para ela. A sua insegurança e seus medos reduzem a sua capacidade de decisão. Enfrentar a vida sem um ombro no qual se apoiar lhe provocaria tal terror e ansiedade que ela procura alguém que supra essa necessidade. Quais são as consequências da codependência? À medida que a pessoa codependente abandona suas necessidades e objetivos ao longo da vida, ela entra num processo de abandono de si mesma e de autodestruição. Como esse padrão ocorre a longo prazo, normalmente durante vários anos, resulta em muitas perdas. Perda do tempo que deveria ter sido investido em si mesmo, em seu lazer, em projetos pessoais. Perda de relações que poderiam ter sido saudáveis. Perda da esperança de resolver o problema do outro. Ai. Isso tudo pode desencadear alguns danos à saúde da pessoa, seja no aspecto físico, através de doenças psicossomáticas, ou no campo psicológico,
Normalmente, os codependentes apresentam quadros depressivos ou ansiosos acentuados. Agora, como é que se sai do buraco? Como é que se livra? Como é que se pode se livrar da codependência? O tratamento da codependência tem como objetivo principal fazer com que o indivíduo resgate sua autoestima e adote um padrão de relacionamento e comportamento mais saudável, principalmente no tocante à assertividade, a percepção das necessidades individuais de cada pessoa e a necessidade obsessiva de controlar o outro. A psicoterapia individual é primordial, além de também ser muito importante a participação em grupos de autoajuda, como o Codependentes Anônimos. O lema desse grupo é só por hoje serei a pessoa mais importante da minha vida. Como em muitos casos o codependente apresenta transtornos como depressão e ou ansiedade, é necessário uma consulta com o médico psiquiatra para que este avalie a necessidade do uso de medicação antidepressiva e ou ansiolítica. No entanto, embora exista todo o empenho e conhecimento científico dos profissionais de saúde mental sobre a codependência, o tratamento só terá eficácia após o paciente conscientizar-se e aceitar que possui um problema. O narcisista não sabe, não aceita que ele é o problema da própria vida. Por isso mesmo, ele não procura ajuda psicoterapêutica, psiquiátrica. E o codependente, idem, tem que aceitar que possui um problema da codependência para poder ser ajudado. Óbvio. Narcisista não procura ajuda, codependente procura. Graças a Deus. Deu pra entender o que eu falei antes? Ficou meio esquisito, mas enfim. Acho que deu pra entender, sim. Narcisista precisa de ajuda, codependente também precisa de ajuda. Só que o narcisista não procura ajuda, ele não aceita que ele tem um problema, que o problema é ele mesmo. E o codependente acaba aceitando que tem um problema e, graças a Deus, acaba procurando ajuda. Bem melhor.